E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em mais um devocional que estamos fazendo, baseado na epístola, a primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro. Estamos fazendo um devocional dia após dia aqui, se aprofundando devagarzinho, versículo por versículo, para entendermos e sermos mais profundos na palavra de Deus. Calma, pequeno gafanhoto. Você está dizendo, já começa logo no conteúdo. Calma, fica tranquilo. Vamos bater um papo aqui. Já pegou a sua Bíblia? A palavra de Deus já está com você aí? Marca texto, caneta para fazer anotações. É muito importante. Quero te falar que se você ainda não acompanhou, não precisa. Aqui não é. Você consegue entender, se você começar nesse vídeo, você consegue entender esse devocional e começar a colocar algumas coisas em prática que nós vamos falar aqui hoje. Mas seria muito importante se você começasse lá desde o início, assistir o primeiro e o segundo vídeo, que nós falamos sobre o versículo 1 e o versículo 2. Hoje nós vamos entrar no versículo 3 do primeiro capítulo da epístola de Pedro. Você está feliz ou não? Está feliz? Está tranquilo? Vamos lá. Tem sido bênção para você? Já faz um comentário aí se tem sido bênção para você. Só um recadinho, se você não me segue, tá aqui, ó. Pega esse QR Code, vai lá no meu Instagram, começa a me seguir, manda seu testemunho lá, que eu vou repostar nos meus stories e vamos. Amém? Então vamos lá. Tá preparado aí? Tá tranquilo? Respira, já fez a sua oração? Vamos lá então? A palavra de Deus. Repetindo aqui, não é o muito que você sabe, mas o pouco colocado em prática todos os dias que tem o poder de transformar a sua vida. É por isso que eu comecei a fazer esses vídeos aqui, porque não é o muito conhecimento, tem gente que sabe muito e não consegue colocar em prática. Mas é o pouco, um pouquinho que a gente compartilha aqui no começo da manhã. Se você entender isso, vai virar vida para você, você vai absorver, vai alimentar, isso vai ser transformado em vida. E esse pouco todos os dias, ele tem o poder de transformar a sua vida. Sem mais delongas, vamos lá? Versículo 1 e o 2, nós compartilhamos nas semanas passadas e nós falamos sobre eleição. Eleição. E Paulo deixa escrito ali que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. E hoje quero trabalhar a partir do versículo 3. Vamos para a tela do meu computador. Então, o versículo 3 diz assim, ó: Bendito, o apóstolo Pedro começa, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga comigo, muita misericórdia, diga, nos regenerou, ou algumas traduções diz, nos gerou de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia, que texto poderoso esse texto de 1 Pedro que ele registra. Então, fica claro aqui, primeiro, que Deus nos elegeu antes da criação do mundo. Então, Deus não nos elegeu porque nós somos bonzinhos. Deus não te elegeu porque você é uma grande mulher, um grande homem, bonzinho, paga seus impostos, é um cara bom. Não. Nós compartilhamos, né? O apóstolo Paulo, ele compartilha que Deus o elegeu, o chamou, o escolheu desde o ventre da sua mãe. Jeremias também compartilhou que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. A palavra ainda profunda diz que Deus nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, Deus não nos elegeu no percurso, Deus nos elegeu no início de tudo, antes de obras. Mas, quando nós nascemos, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas quando eu e você nascemos, nós nascemos em Adão. Então Deus nos escolheu para sermos conforme a sua imagem. Mas agora, quando nós nascemos por causa do erro e da escolha errada de Adão, todos nós nascemos pecadores. Nascemos no pecado. Pecadores. Então nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Bem, presta atenção nisso. Vou repetir. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Então nós já nascemos.
Uma criancinha nasceu, novinha, novo nascimento ali, ó, nascida ali, alguns meizinhos, igual o Gael. Novinho, meses. Já é pecador, Leonardo? Sim ou não? Sim. Porque a pessoa não se torna pecador porque peca. Não, ela já nasceu pecador por causa do pecado. Tem que fazer essa distinção. Então ele nos elegeu, mas quando nós nascemos eleitos em Deus, nós nascemos em Adão. E agora nós temos a natureza de Adão. Nós somos da turma do Adão, todos. Nascemos em Adão. Somos da turma do Adão. Só que o Adão, ele escolheu e agora a maldição veio para nós como pecadores. Então, o que a turminha do Adão faz? Qual é a obra das escolhas de Adão? Pecado. Então, nós temos a natureza do pecado. Somos pecadores. Ah, Leonardo, mas nós não somos todos filhos de Deus? Sim ou não? Todos são filhos de Deus? Não. 1 João 1,12 diz: a todos quanto crerão, Deus lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, quem se torna, não era, se tornou. Quem que se tornou? Quem creu. Então, não é todos que são filhos de Deus. Então, o que nós somos? Todos somos criaturas, criados em Deus. Somos todos criaturas. Mas depois do momento em que eu reconheço Jesus como Senhor, me arrependo da minha vida, reconheço Ele como Senhor e creio no coração, aí há uma mudança. Há uma mudança. Eu me torno, então, agora filho de Deus. E agora eu tenho uma nova natureza. Eu já não faço mais parte da turma do Adão. E qual que é o problema de continuar na turma do Adão? O problema é que o salário do pecado é a morte. Morte emocional, morte física, morte emocional, morte espiritual. Então, quando nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, diz a palavra, quando ainda não tivemos uma experiência, um encontro real com Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós estamos mortos. Nossos delitos e pecados, o nosso espírito está morto. A gente não consegue conectar com Deus. É como um Wi-Fi. Você não consegue conectar. Sabe quando você não tem a senha? Você às vezes acha a torre, você sabe que existe, tem Deus, você crê, mas você não consegue conectar, porque seu espírito está morto. Então, o problema de continuar em Adão é que o salário do pecado é a morte. Agora, presta atenção nisso. Olha o desenvolvimento. Nós precisamos entender isso para saber onde Pedro queria chegar. Ai. Por causa do meu pé que ainda está inchado. Se você está acompanhando os outros vídeos, sabe que eu estou de castigo, né? Meu tornozelo está inchado aqui, erguido, e eu estou aqui me debruçando em 1 Pedro. Vamos lá. Então, quando nós entendemos esse contexto, a palavra ganha vida. Então, às vezes a gente lê, quantas vezes você já leu 1 Pedro? Você vai lendo e não entende, não absorve as riquezas que tem em cada palavra, em cada frase. Então, quando nós entendemos isso, vai aumentar o nosso entendimento. Agora vamos ler de novo. Versículo 3 de 1 Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha, se eu tivesse numa igreja agora, pentecostal, eu ia falar assim, ó, vamos ler de novo, e nos regenerou para uma nova vida. Quem pegou aí, giro aí, receba. E o pau ia quebrar. Porque isso aqui, ó, agora tem uma revelação, entendeu? Agora abriu, agora você entendeu? Então nós estávamos gerados no pecado, em Adão, por causa então nós somos eleitos em Deus, mas nascemos na turma errada. E agora, o que vamos fazer? Aí Pedro fala, mas por causa da sua muita misericórdia, ele nos regenerou, ou nos gerou de novo. Nos gerou de novo, agora em Cristo Jesus. Agora nós estamos no outro Adão. Nós não estamos mais no Adão que errou. Agora nós estamos no segundo Adão, o cabeça, que é Cristo Jesus. Agora nós não fazemos mais parte da turma do Adão. Agora nós fazemos parte da turma de Cristo. E Pedro está falando, mas por
qual motivo isso aconteceu? Como que você foi regenerado e se regenerou de novo? Por causa da muita misericórdia de Deus. Qual é o motivo? Misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Não, tá vendo que até agora nós estamos falando de obras? De nada que você fez, que você subiu no monte, que você orou, que você jejuou, que isso... Não tem a ver com obras. Tudo tem a ver com Deus. Então, por que regenerou? Por causa da muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, agora, por causa da misericórdia, nós estamos no lugar correto, certo. Amém? Conseguiu compreender? É um muito. Vai absorvendo para você entender. A gente cavar mais um pouquinho. Vamos cavucar mais um pouco aqui na palavra que eu preparei aqui. Então, existe uma diferença entre misericórdia e graça. Você sabe fazer essa definição? Isso é muito importante. Você tem que ter essa definição ao ler a palavra. Então, ele não está falando que pela sua muita graça, mas pela sua muita misericórdia. Qual que é a diferença? O que é graça? Você tem que saber isso definido. Anota aí na sua Bíblia e decore isso. O que é graça? Graça é favor imerecido. É quando nós recebemos um presente, uma dádiva de alguém sem merecer. Isso é graça, favor imerecido. E misericórdia? Misericórdia é não receber o que merecia. Diferente. Graça, eu recebo sem merecer. E misericórdia, eu não recebo o que eu merecia. Cara, essa definição é incrível. Vou te dar uma ilustração para ficar ainda melhor, para você nunca mais esquecer. Ó, digamos assim, ó, você tem um filho. Você tem um filho. Pré-adolescente ali, sabe? E aí você vai sair, você vai fazer compra. E você fala para ele o seguinte, olha, eu tô indo no mercado, vou fazer a compra, e você não vai, você vai ficar aqui. E é o seguinte, você organiza essa casa, meu irmão. Minha filha, você organiza essa casa. Você vai lavar toda essa louça do almoço. A louça tá lá, ó, cheia. Você vai lavar toda essa louça do almoço. Você vai organizar essa casa aqui e passa pano na casa. Eu vou lá fazer a compra. Seguinte, eu vou comprar aquele presente que você quer. Eu vou comprar para você. Vou passar na loja lá e vou comprar. Aí pensa, aquele presente que o filho quer. R$300 vale o presente. Agora eu vou comprar para você, mas arrumar a casa. Aí tá. Você vai lá e você volta. Você chega em casa e o seu filho e sua filha não lavou a louça. Ele não limpou a casa. O que você faz? O que você faz nessa hora? Fala para mim, o que você faz? Você tem várias opções que você pode agir, mas eu quero falar sobre duas. Você pode agir com ele de duas formas. Primeiro, você pode agir com ele com graça. O que é graça? Favor imerecido. Então você chega lá em casa, cansado, você fez a obra toda, né? Foi lá fazer a compra e você volta, não lavou a louça, não limpou a casa. Mas pela graça você fala assim, olha, eu estou muito decepcionado com você. Você não lavou, você não fez. Mas o pai comprou o presente para você. Toma aqui o presente, quer dizer, eu te amo muito, tal, e dá o presente. O que é isso? Graça. Isso é graça. Favor imerecido. Não merece. É um filho, né? Vamos colocar aqui no irresponsável. Ficou jogando videogame, dormiu, ficou à toa. Chegou visita lá e ele não fez. Ou seja, irresponsável, mal educado, alguma coisa assim. Ele foi nessa linha aí. Não obediente, mas mesmo assim, por causa da sua graça que você tem em relação a ele, você dá. É certo ou não? Não é esse o aspecto. Nós estamos falando sobre educação de filhos agora. Estamos falando sobre o que é graça. E aí, você deu. Você agiu não conforme a atitude do seu filho. Você agiu conforme você é. Sua graça. Você dá para ele. Isso é graça. Agora, o que seria misericórdia? Misericórdia seria diferente. Misericórdia, o que esse filho merecia? Fala para mim.
que essa filha merecia? Você foi lá, trabalhou, está cansado, você foi, fez a compra, como um presente para ele, chega em casa, o menino tá jogando videogame, tá à toa, tá no celular. O que ele merecia? Merecia uma coça, né? Merecia uma surra. Merecia uma surra. Uma sentada, merecia. Castigo, merecia. Mas aí a misericórdia é não dar o que seu filho merece. Não é agir. Você merecia uma surra, você merecia o castigo, mas você não dá. Isso é misericórdia. Então é diferente. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. E o que Pedro diz? Olha que importante. Tá entendendo? Tá entendendo? Não deu um like ainda? Dá um like no vídeo aí. O que Pedro diz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou por uma viva esperança. Então, ele está dizendo que ele não deu o que a gente merecia. Ele não deu o que a gente merecia. E foi muita misericórdia. Então, a gente merecia muita surra, muita coisa errada. Mas a sua grande misericórdia nos poupou. Então, o texto diz que grande misericórdia, apenas um Deus grande para agir assim, irmão. Tem que entender quem é o Deus que você serve e olhar. Deus é maravilhoso demais, Deus é grande, Deus é bom. Tem aquela parábola dos talentos lá, que o motivo principal pelo que o servo enterrou o talento foi porque ele não tinha revelação de quem era Deus. Presta atenção nisso. O que tinha 5, ele multiplicou mais 5. O que tinha 2, multiplicou por mais 2. Todos eles receberam uma palavra do Senhor. Servo bom e fiel. Mas o último, o que ele fala? Ele fala assim, sabendo que o Senhor era um homem severo. Tive medo e enterrei o talento. Então, esse servo, ele não tinha revelação, ele não sabia, ele não conhecia quem era seu Senhor intimamente. Por quê? Porque o Senhor é um Senhor bom e amoroso. Eu vejo no Velho Testamento pau quebrando. Lucas capítulo 15. O filho lá, ele merecia o quê? O filho pródigo. O que ele merecia? Saiu, gastou tudo. O que ele merecia? Uma surra. Gastou a herança tudinho, né? Foi lá e experimentou. Agora que tá com fome, voltou aqui para cá. Uma surra, merecia uma surra. Um castigo, sei lá. Mas nesse nível. E como Deus age com ele? Deus age com ele. É que aquele pai, ele está apontando para Deus. Como esse Deus, esse pai, qual é a reação que ele tem com esse filho? Vamos ver se você aprendeu. Graça ou misericórdia? Graça ou misericórdia? Tem certeza? Ele age com graça, não com misericórdia. Graça. Por quê? Porque ele dá além do que o filho merecia. O que ele fala? Ele fala assim, ó, ele coloca o anel no dedo de novo. Não merecia. Deu o anel. O anel restaura a autoridade. Troca as sandálias dos seus pés, um novo começo, um novo andar, uma nova postura, né? E mata o novilho cevado, o novilho gordo, bom, dá para ele. Ele merecia? Não merecia. Deus age então com ele com graça. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. E é importante você ter essa clareza de quem é o seu Deus. Ele não é um Deus bobo, um Deus que mima você simplesmente, é um pai irresponsável. Não, ele é responsável, um reto juiz, mas ele é bom. O jovem rico chega até Deus e fala, ó, bom mestre. O que Jesus fala para ele? Bom é só Deus. A definição de Jesus para Deus e Pai é bom. Ele diz, nem eu sou bom. Quem é bom? Deus. Somente ele é bom. Então essa é a definição. Deus é bom. Deus não está esperando um momento para colocar uma maldição sobre você, não. Deus não está esperando um momento ideal para quebrar você, não. Não. Deus está de braços abertos, esperando um momento para ter uma comunhão com você, para derramar sobre você bênçãos, para ter um relacionamento íntimo com você. Deus é um Deus bom. Deus não é um Deus mau. Amém ou não? Amém? Vamos cavucar mais um pouquinho. Então, 1 Pedro diz, para uma herança corruptível. Vamos entrar no versículo 4 para a gente encerrar. 19 minutos. Só 19 minutos, nós estamos com o devocional. Já falamos tanta coisa, né? Parece que eu já estou aqui há 1 hora.
Mas olha só, vamos ler o versículo 3 e o 4. Você está com sua Bíblia aí, você já vai ler direto. Olha só, versículo 3, repetindo de novo. Eu falei para você, é com calma. É com calma. Sei que tem que ser lida a palavra. Quando a gente está estudando e lendo, é devagar, lê, relê de novo. Inclusive, quero fazer um desafio para você. Se você está acompanhando aqui esses vídeos, esse devocional, leia toda a epístola. Leia toda a epístola. Lê, depois lê de novo, lê de novo. E a cada leitura ela vai ficando cada vez mais semelhante a você. Você vai ficando mais. Vai ficando mais conhecido de você ali a palavra, tá bom? Para a gente encerrar, versículo 3 e o 4 a gente vai ler agora direto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou ou nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para tudo isso, para uma herança incorruptível, sem mácula, imenso, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aleluia. Então Pedro está falando aqui para um povo que está sendo perseguido. Um povo que está sendo perseguido, um povo que está passando por tribulações, um povo que está passando por crises. E ele está falando assim, ó, fique tranquilos, Deus em sua grande misericórdia nos reservou uma herança que é incorruptível, sem mácula, reservada no céu para todos vocês. Então, se animem, ergue a cabeça e vamos para cima. Nós temos um Deus grande, amoroso. E o que é uma herança incorruptível? Presta atenção nisso. Uma herança incorruptível é uma herança que não estraga. Se a promessa que Pedro está falando, que nós temos uma herança que não estraga, nós temos uma herança que não perde valor, nós temos uma herança que não pode ser roubada, nós temos uma herança que não depende da economia, não acaba com o tempo, não morre quando você morrer, não vai morrer. Tudo que a gente chama de herança aqui na Terra pode apodrecer. Dinheiro acaba, bens se perdem, saúde falha, fama passa, até relacionamentos mudam. Mas Pedro está dizendo, o que Deus preparou para nós não sofre nenhum desses riscos. Eu fiz uma reação nos vídeos anteriores sobre a vida do Charlie Brown Jr., né? Eu escutava muito na minha adolescência, porque até compartilhei lá no vídeo, e ele era alguém que tinha as letras muito fortes para alguém que anda sozinho, né? E ele revelava nas suas letras uma solidão incrível, né? Uma solidão assim, ele era muito bom nas palavras para revelar. E eu vivi isso na minha adolescência. Então, ele tinha fama, dinheiro, ele tinha tudo que naturalmente se pode ter, mas ele não tinha paz. Você vai ver. Assiste lá o documentário, assiste a minha reação falando. Ele não tinha paz. Ele acabou muito novo, morreu muito novo, porque o salário do pecado é a morte. E ali ele não encontrou. E tudo isso que ele viveu se perdendo era consequência e não a raiz. Você estudar foi uma consequência, porque ele teve perdas muito sérias na sua infância, no seu desenvolvimento como um homem. E aí explodiu. Então não completa. Não completa. Dinheiro, bens se perdem, saúde falha, fama passa, até relacionamentos mudam. Mas aquilo que o Senhor tem para mim e para você, ela é eterna e ela é aquilo que Pedro chama incorruptível, é a palavra que ele é incorruptível. Deus preparou para nós, não sofre nenhum desses riscos. Então você tem uma herança em Cristo. Isso não é poderoso? Então, não perca Jesus de vista, meu irmão. Não perca ele de vista. Esteja os seus olhos em Jesus. Esteja os seus olhos nele. Começa a meditar nele, vê tudo. Você vai tomar banho, medita, fala assim, você é a água que me lava, que me purifica. Passando um sabão ali. Esse sabão aqui está me lavando, mas quem me purifica de verdade é Jesus. Vai fazendo essas meditações, vê Jesus em tudo. Você vai ver. Perdão. Então não perca Jesus de vida. Eu quero acabar com esse texto agora. 24 minutos, eu quero encerrar esse texto
Quero encerrar com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Anota aí. Quero encerrar com isso. Prepara. Eu quero liberar uma chave sobre a sua vida agora. Olha o que ele diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E olha, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Paulo passou por muita prova. Apanhou, levou chicotada. Foi mordido por cobra, abandonado. Foi piseiro ele passou. No extremo. Muito mais do que qualquer um de nós que estamos aqui. Que você está me assistindo ou vendo sobre a minha vida. Mas ele diz, porque a nossa... É ele que está falando que é leve e momentânea. Não sou eu que estou julgando a obra dele. É ele mesmo que está falando. Porque a minha leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, você está passando é leve, meu irmão. Segundo Paulo, é leve. E é momentâneo. Aí você diz, Leonardo, você não sabe o que eu estou passando, mano. Já fecha o coração para mim, né? Não sai não. Sai da live ainda não. Pera aí, tá acabando. Vai fazer sentido. Calma, rapaz. Respira. Respira. Leonardo, você não sabe a prova que eu tô passando. Calma, cara. Fica tranquilo. Paulo diz é leve e momentânea. Vai passar. E ela vai produzir para você um peso eterno de glória. Tá produzindo peso. Você tá se tornando mais pesado em Cristo Jesus. Pesado, quando eu falo de valor. Você tá tendo mais valor em Cristo Jesus. Fica tranquilo. Sabe o que você precisa mudar? Sabe por que Paulo fala que é leve? Porque Paulo tinha a visão na recompensa. Essa é a chave. Ele tinha a visão na recompensa. Quando você tem uma visão na recompensa, a luta fica leve e momentânea. Depende da recompensa. Você está olhando para a recompensa? Então assim, ó, pensa comigo. Eu vou falar para você assim, ó. Essa ilustração. Pega ela. Fala para você assim, ó. Fulano. É o seguinte, eu vou te contratar para um serviço aí. Eu quero que eu levo você. Nós estamos aqui na sombra, embaixo da árvore. Aí na nossa frente tem uma montanha. Fala assim para você, ó, eu quero te contratar e o seu serviço vai ter um monte de pedra assim, ó. Grande pedra assim, um montão de pedra assim. Um montão de terra atrás assim, um solzão ardendo assim. Uma lua, calorzão. Eu falo para você, o seu trabalho vai ser quebrar aquelas pedras lá. O dia inteiro vai ser quebrar aquelas pedras lá. O martelo, quero que você quebre tudinho. Depois que você quebrou, você vai jogar naquele carrinho de mão ali e vai jogar ali. E aí, só que o martelo que eu vou te dar, ele é de borracha. Borracha. Responde para mim. Essa tribulação é pesado ou é leve? Esse trabalho é leve ou é pesado? Vai falar assim, ó, pesado. Deus me livre, eu que não quero um negócio desse de trabalhar num sol quente, quebrando pedra. Parece serviço de bobo, que negócio é esse? Eu não quero, você queria? Quero falar pra você, depende da recompensa. Depende da recompensa. Se eu chegar pra você e falar a mesma coisa, mas aí você falar assim, o que eu vou ganhar com isso? Eu falar pra você assim, ó, você vai trabalhar aí, mas eu vou pagar pra você R$1 milhão por dia. O serviço ficou leve ou pesado? Leve demais, velho. Leve demais. Por dia? Por semana são 7 milhões? Ah, mas isso ninguém faz. Mas é para você entender. O serviço ficou leve ou pesado? Leve demais. Depende da recompensa. Então eu vou trabalhar lá no sol. Vou bater pedra. Martelo de borracha na pedra. Mas vou ganhar 1 milhão? Mas eu vou agora. Serviço ninguém pega, não. É eu que vou fazer esse serviço aí. Eu vou ficar lá o dia inteiro quebrando, mas feliz da vida no sol. Para 9 horas para tomar um tererezinho. 3 horas da tarde para tomar um tererezinho. 2 horas de almoço e tal. E 1 milhão na minha conta todo dia. Meu. Então, o que eu quero trazer para você, voltando para trás agora. Por isso que ele tinha a visão de que era leve e momentânea. É leve por quê? Porque a recompensa é enorme. Um peso de glória muito excelente.
A minha recompensa vai ser tão grande, com o que eu estou passando é muito pequeno em relação a isso. Então ela é leve e momentânea, vai passar daqui a pouco, eu vou experimentar de uma glória absurda. Aleluia. Amém? Então é isso. É sobre isso. É sobre isso que eu quero finalizar hoje nesse tempo com você. Então não olhe para a tribulação, olhe para Cristo, olhe para a sua recompensa que está sendo feita. Deus tem uma herança para mim e para você. Quero declarar sobre o seu dia que você vai ter um dia de excelência, um dia de muita graça, muito favor, não porque você merece, mas porque você tem um Deus que age com você com muita misericórdia, muito favor e muita graça. E tudo que você empreender, que tiver o nome dele, e você tiver ministrando a palavra para que surja outros frutos, o Senhor vai ouvir e vai agir com você, e as coisas vão acontecer e vão acelerar. Quero declarar sobre a sua vida isso. Amém? Espero que essa palavra tenha despertado vida aí no seu interior. E eu já te falo, já curte aí, já compartilha. E nós se vemos amanhã em mais um devocional baseado nas epístola de 1 a Pedro. Tá joia? Beleza? Tem um dia de excelência. E não esquece de me seguir. Se você não me segue ainda lá no Instagram, vai aqui nesse QR Code aqui e me segue lá no Instagram. Manda seu testemunho lá para mim, que eu quero compartilhar nas minhas redes sociais, tá bom? Fica na paz, um abraço e tchau! Encerrando aqui,